Nova Difusora. A partir de agora, aqui na Nova Difusora, podcast Mara Descomplica. Um bate-papo descontraído sobre organização financeira, endividamento, investimentos e até microempreendedorismo, sem utilizar o economês. Podcast Mara Descomplica. Muito boa tarde, o podcast Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero dizer para você que aqui a gente fala sobre finanças pessoais, microempreendedorismo e tudo mais que tem a ver com gastar e investir. E hoje eu vou falar de um tema que todo mundo me pergunta no Instagram, que é tema geral, planos de saúde. A gente vai tirar suas dúvidas, fazer comentários e se você quiser perguntar alguma coisa pra gente ou também fazer um comentário, pode telefonar no 11 4624 7511 ou enviar um WhatsApp no 11 97677 4820. Espero você. E hoje eu tenho duas convidadas que sabem tudo sobre plano de saúde, porque tudo que eu não sei eu fico perguntando para elas, tá? A Carol. Boa tarde, Mara. Obrigada, Carol, por estar com a gente. Obrigada a você pelo convite. Imagina. Boa tarde aí a todos que nos ouvem, que nos assistem, né? Muito obrigada e espero atender a expectativa de todo mundo em relação às dúvidas. Ótimo. E a Gabi, que também está com a gente, ela que me aguenta quando eu preciso tirar dúvidas. Obrigada, Gabi, por estar aqui. Eu que agradeço, Mara. Boa tarde. É um prazer, né, estar aqui hoje com vocês. Obrigada. E eu quero começar perguntando, qual a experiência de vocês nesse mercado? Carol primeiro. Eu que sou a mais velha, né, primeiro. Mais velha que a Gabi, tá, gente? Eu comecei lá atrás, né, com seguro alto, daí fui passeando para o seguro vida e depois caí nesse bichinho aqui que eu falo que pica e não larga mais. Sim. Que é o seguro saúde, né, ou plano de saúde, a gente já explica aí essa diferença. Então, e hoje tô aí alguns bons anos, cuidando do plano de saúde especificamente, atendo outros seguros, mas meu foco hoje integral para conseguir, né, munir os nossos clientes de todas as informações, que não são poucas, sim, é só com plano de saúde. Mas a empresa que você trabalha tem outros seguros também? Tem sim. Tem auto, tem seguro fiança, tem... Tudo que é seguro. Seguro internacional, mas o nosso foco é o plano de saúde, revisar, consultoria, fazer tudo em prol do plano de saúde. Isso é uma coisa que eu quero falar para vocês, né? A gente antigamente falava corretora de seguros, não é mais isso. Agora é uma consultora, porque ela tem a preocupação. Claro que a gente sempre quer vender, eu também quero vender. Mas, em primeiro lugar, é fazer a consultoria, o que é o melhor para você. E você, Gabi, que é jovem, quanto tempo você está nesse mercado? Eu estou no mercado há 5 anos, né? E a bagagem que eu tenho até aqui é saber que nós precisamos sempre estar bem informados, né, Mara? Porque o plano de saúde ele muda constantemente. Então tem que estar antenado, tem que saber o que está mudando de regra, né? Para poder levar um bom produto ao cliente. Aquele profissional que acha que sabe tudo, saiu do mercado. Saiu. Não, tem que eu tô estar todo sempre dia disposto a aprender mais. Todo dia muda alguma coisa. Isso que é motivador. Sabe o que é legal, Mara? Assim, o plano de saúde, e se eu estiver atropelando, você me corrija, não, manda tá? bala. O plano de saúde, tecnicamente, ele é regido por diretrizes da Agência Nacional de Saúde, ok? Que tem uma legislação aí que impõe regras, coberturas para esses beneficiários. Entretanto, cada companhia tem a sua regra comercial e é isso que a Gabi está falando. Ela é eclética, ela é dinâmica, ela se desenvolve. Então, o corretor ou o consultor que bem colocou, que não acompanha essa dinâmica do negócio, está fadado ao fracasso. Né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre lendo, antenado, fazendo as coisas, ouvindo o cliente para se adaptar melhor a ele. Exato. Aproveitando que você tocou no assunto, qual é a diferença de plano de saúde e seguro saúde? Eu não sei, gente. Estou perguntando uma coisa que eu não sei, tá?
Trocando em miúdos, para quem é beneficiário, nenhum. Não muda nada. Nada. O plano de saúde ou convênio médico, geralmente são aquelas operadoras que têm hospitais próprios, que não é a seguradora. A seguradora, todo mundo fala rede credenciado. Na verdade, a seguradora, ela referencia uma rede que você poderia pagar, pedir o reembolso e daí equalizar essa conta. Na verdade, isso acontece? Não, a gente chega lá, passa o cartãozinho, a carteirinha, a famosa carteirinha, e tá tudo certo. Tem um detalhezinho aqui, tá? Quando a gente contrata o plano de saúde, ele vem o valor da fatura e ponto final. Quando é a seguradora, como envolve uma operação financeira, vem 2,38 na fatura a mais de IOF. Daí o cliente liga lá e fala, o que é esse valorzinho aqui de diferente, né, Gabi? É o famoso IOF, porque ela está referenciando, você só teve a facilidade de passar a carteirinha, mas você poderia entrar com reembolso. Já respondendo perguntas que pode vir a surgir. O plano de saúde, mas ele não tem reembolso também? Tem. Por isso que eu falo que, tecnicamente, o beneficiário final... São as mesmas coberturas, né? Os mesmos direitos. Tá, tudo igual. Tudo igual, né? Não vai mudar. Porque às vezes a pessoa fala assim pra mim, mas aqui é um seguro, não é um plano. Eu falei, tá, mas dá na mesma, não né? muda. Antigamente tinha impacto, hoje a gente sabe que não mais. Tá. Não tem. A empresa que vocês trabalham é a LA Brasil. Isso, hoje ela se transformou num grupo, né? Grupo LA Brasil Seguros e Go Health. Legal. E, Gabi, na LA, a Carol já comentou que faz todos os tipos de seguro, mas dos planos de saúde, você faz individual, faz de empresa, como é que é? Todos. O nosso portfólio tem todos os produtos. Desde o plano individual, né, que é aquele plano através do CPF, não tem nenhuma intermediadora por trás, até o plano coletivo por adesão e o plano através de um CNPJ, que é o plano empresarial. E planos odontológicos também? Também. O plano odontológico tem bastante procura? Menos que o saúde, né? Muito menos. Né? Muito menos. Mas é uma boa alternativa. Sim. Porque eu sempre falo assim, olha, vai em qualquer dentista, quanto que custa aí um canal? Vamos jogar R$1.000, R$600 a R$1.000, tá? Isso daí você vai pagar ao ano no plano odonto. Meu marido vai fazer agora uma tomo da boca, quase R$600. Se tivesse convênio... pagaria, já né? Liga pra gente. Já liga lá, já estão fazendo uma feira, gente, aqui. Carol, qual que é a diferença para reajustar os seguros, os planos de saúde individuais e empresariais? Porque ficou muito na moda, há uns anos atrás, agora eu vou abrir o meu MEI e vou fazer o meu plano de saúde no meu MEI. Porque é mais barato. Eu ouvi dizer que tem diferença da ANS, da Agência Nacional de Saúde, no reajuste. Explica um pouco pra gente isso. Tá, claro. O reajuste, a Agência Nacional, ela coloca aí uma diretriz de reajuste. Então, essa diretriz, ela se aplica para o individual, ok? Única e exclusivamente. Quando nós fazemos um contrato via coletivo por adesão, né, diga-se de passagem as grandes administradoras que retêm algumas marcas, e a contratação via MEI ou um CNPJ limitada, nada tem de impacto, porque vai ser diluído aquele grupo de empresários que entraram versus o que se pagou. Então, vamos pegar nós três aqui de exemplo, tá? Para ficar mais fácil. 3 empresas. Isso, 3 empresas, tá? Então, eu tenho uma MEI, você tem uma limitada e a Gabi tem uma SA. Bom. Um exemplo, ok? E nós entramos aqui no mês de abril deste ano, num contrato via CNPJ. No ano que vem, em abril de 2025, sofreremos nós o reajuste. Ok? É sempre em abril? Não, é no mês de aniversário da apólice. Se a gente fez o contrato em junho, vai vir em junho. Tá ótimo. Tá? Daí, o MEI vai ter um reajuste diferente da SA e da limitada? Não, porque tá no mesmo grupo. Exatamente. Isso, tá? E esse não tem regulamentação da ANS. É de acordo com os custos daquele grupo. Isso. Daí, nós três aqui
entramos em abril, sofremos o reajuste, certo? Então, sofremos o reajuste, todo mundo que entrou no mês de abril, a companhia X que a gente aderiu vai somar tudo que se pagou, dividir grosseiramente essa conta, tá? Dividir pelo que se gastou e vai aplicar o índice. A mídia coloca, às vezes, de maneira generalizada, que tem muitos entrelinhas nesse reajuste. Mas trocando em miúdos, Mara, para quem está ouvindo entender melhor, não é tão descolado assim. Já foi no passado. Hoje em dia não é mais. É mais ou menos o custo daquele grupo. Exatamente. Eu, por exemplo, gente, há 3 anos atrás, eu sei que eu dei um gasto por convênio e o meu grupo deve ter ficado penalizado aí nesse reajuste. Não fica. Sabe o que eu falo assim, ó? Vamos pensar num condomínio, tá? Condomínio. Aquele condomínio de alto padrão que é 1 por andar. Como que é o preço do condomínio dele? Não é caríssimo? Agora pensa num prédio que tem 6 apartamentos aí por andar. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais barato o condomínio, não é? Sim. Vai ficar mais barato. Então, isso é o PME. É o coletivo aí por adesão, é o PME. Porque tem muita... Por mais que você tenha gasto bastante, não foi todo mundo que gastou. Então, a diluição, ela acaba sendo vantajosa. E essa questão, só emendando com essas propagandas que tem aí, né, no Insta, no Face, em tudo que é mídia, não sei nem se pode falar. Pode. Abre seu MEI e ganhe 30% então, por isso de que desconto. Eu falei do MEI, eu citei, eu vejo isso. Então, eu não acredito muito nessas coisas. Tem cliente meu que liga falando a mesma coisa que você. E eu falo, não acredite mesmo. Fala com o consultor, expõe o seu cenário e daí a gente leva as opções. Porque 30% do quê, gente? Você entende? Você está contemplando aí os gastos que você vai ter com a sua MEI, com o seu CNPJ? Então tem que pensar muito bem antes de envolver um segundo custo no plano de saúde. É verdade. Muito obrigada pela audiência. O André, boa tarde, André. Deixa eu tirar o óculos, senão eu não enxergo. O Alisson, a Roberta, a Maria Eduarda, Micaelen, boa tarde, ótimas dicas, obrigada. O Fernando, boa tarde. E aqui entrou a empresa que está aqui com a gente, LA Brasil Seguros. Essas são nota 1000. Obrigada, gente. Gabi, eu quero te perguntar, eu posso fazer um plano empresarial de uma pessoa só? Pode. Atualmente já tem essa possibilidade. Que seria o MEI, no caso? Isso, até mesmo outro CNPJ, né? Antigamente, os planos através de um CNPJ, um plano empresarial, aceitava somente a partir de 2 pessoas. Isso. Hoje já tem planos que aceitam a partir de uma pessoa só. Tá. E o MEI, ele pode colocar o tio, o avô, o primo, o cachorro, o papagaio no plano? Pode. Pode? Na verdade tem a regra individual, né, particularidades de cada operadora, mas quando é um plano através de uma empresa, a flexibilidade de você conseguir incluir seu sobrinho, genro, nora, irmão é muito maior, né, através de um plano por empresa, pode. Porque eu tinha visto que só podia colocar filho, enteado, cônjuge... Tá. Então, isso que a Gabi tá falando é que depende da companhia que você quer comprar, o plano de saúde. Tem empresas que tem uma da corzinha assim, igual aqui da rádio, que é muito simpática, pode entrar todos. Depois não consegue atender. O agregado pode entrar, porque tem uma diferença de dependente legal no plano de saúde e agregados. Né? Quem são os dependentes legais aí no plano de saúde? O companheiro, companheira, considerando o relacionamento hoje homoafetivo, que todos podem colocar o seu companheiro como dependente ou companheira, e filhos enteados e filhos adotados também. Então eu estava certa no que eu estava falando. Sim. Tem empresas que só aceitam assim. Isso. E outras que, além desses, aceitam os agregados. Cunhados, irmãos, tios, pais, às vezes um senhorzinho, uma senhorinha, pode entrar também como dependente desse titular ou da MEI ou de outro CNPJ. Como que determina o preço de um produto? Não sei nem se vocês sabem responder isso. O preço de um plano de saúde, né? Porque às vezes a pessoa fala assim,
Ah, a gente até conhece uma pessoa assim, nós três aqui. Ai, cota em outro lugar porque o plano vai ser mais barato. Existe isso? O plano A igual ao plano A sendo cotado por pessoas diferentes. Nós sabemos que hoje no mercado, todas as companhias, né, comparando A com A, é o mesmo preço para todos os corretores. Você pode contratar cotar o plano X, e daí esse plano X você pode cotar com 100 corretores. Vai ser o mesmo Justo, valor. Né? Porque senão Sim. vira um caos, né, o negócio. verdade. Não dá, né? Só muda quando são cotações acima de 100 vidas. Quando Tá, para assim, empresa porque acima aí- de 100 vidas, a gente consegue negociar esse preço. Que aí tem mais gente, claro, né? Aqui na região a gente tem alguns clientes que a gente consegue assim um valor per capita, né, que é um valor independente da faixa etária, algumas indústrias, empresas, comércio aqui, que a gente consegue um preço bem baratinho, independente se a pessoa tem 20 anos ou 60 anos, o mesmo valor para todo mundo. A idade vai alterar. E tem uma idade que o convênio, o plano de saúde não aceita mais, Gabi? Na verdade, cada operadora tem a sua regra, Ah, tá. né? E Mas qual o mínimo? a maioria é até 64 anos. Ah, então se eu tiver 65 e não tiver um plano de saúde, já era. Aí entra na questão dessa regra para um plano individual. Porque aí a boa. flexibilidade de aceitação de idade é maior. Aí vai pro individual e sai do Isso, empresarial, né? Mas aí é o que eu falei, né? As operadoras, elas vêm mudando, tem campanhas, né, Carol? Que as operadoras Isso. lançam. E aí vem aquela campanha promocional. Olha, era 64, mas nós estamos com uma promoção aceitando Todo até mundo precisando 74 vender, né? anos. Olha, a Maria Eduarda Queiroz, obrigada pela pergunta. Ela fez uma pergunta que eu acho muito legal. Hoje, algumas operadoras só estão comercializando planos com coparticipação. Quais as vantagens? Então, vou perguntar para a Gabi o que é coparticipação e para a Carol quais são as vantagens. Diga para gente. Vamos lá. A coparticipação é uma cobrança, né, que você tem quando você utiliza um procedimento. Então, você tem a mensalidade do seu contrato, mais a cobrança por evento, né? Tá. Algumas operadoras têm uma limitação por procedimento. Então, o beneficiário ele não fica no escuro. Isso vai reduzir a mensalidade, acaba diminuindo Sim. o custo que você paga por mês, e você consegue ter uma noção de quanto que você vai pagar de coparticipação. Um exemplo, tá? Eu vou passar em uma consulta, tem a cobrança da coparticipação e a operadora já disponibiliza qual que é o valor dessa cobrança, qual que é o limite que eles podem te cobrar pelo procedimento. E aí vai acabar aquela coisa de ficar indo no pronto-socorro toda hora, né? Inibe a utilização desnecessária, mas é a Por isso, tendência do talvez, mercado, né? barateie o custo, né? Aí Exatamente. vamos às vantagens, Vantagem. Carol. Você já respondeu. Ah, já? Já, você já respondeu. Inibe o uso demasiado. A vantagem é que esse plano tem uma tendência em controlar financeiramente esse uso em excesso, logo vai vir um índice de reajuste menor. Além de ter a mensalidade menor, ele vai ter no próximo ano um índice mais contido, porque usou menos. O plano, ele na coparticipação, e nós brasileiros, todos nós, eu como consumidora também, a gente precisa ter uma mudança mental sem preconceito sobre a coparticipação, que é uma tendência do mercado. Eu tô entendendo que é uma coisa bacana. É uma coisa bacana, porque no passado não tinha limitador. Hoje a gente sabe que tem limitador. Eu sempre falo para o meu cliente, o plano ele não quer ser punitivo com você. Claro. Ele quer ser que você tenha uma saúde financeira da apólice. Por isso que entra com a participação. Isso ajuda você a gastar menos e ter reajustes menores, Exatamente. talvez, né? Mara, Dependendo, entenda, né? ninguém vai todo dia no médico. Não. Ninguém vai todo A não dia... ser que queira um atestadinho, né? No pronto-socorro. E só complementando, porque talvez tenha surgido as pessoas perguntando ou pensando sobre a coparticipação de internação. Que internação é o custo que assusta a todos. Mas isso né? não tem, né? Em alguns planos tem, em outros é um valor pequenininho fixo.
independente do tempo que você porque ficar internado. internação é uma coisa que preocupa, né? Porque isso é Justo. caro. Mas na coparticipação, não é. Não, tá. Não é, tá? Tá. Gira bem em torno assim, quanto que não é caro? Vamos colocar de 100, 200 reais, tá? Vamos lá. Bárbara, boa tarde. Profissionais nota 1000. Giovana, boa tarde. Fernando, tenho um MEI. Posso contratar o plano sozinho? Sou de Carapicuíba. Sim. Pode, né? A gente Pode falou sim. até. Pode contratar sim, sozinho. Fernando. E se quiser colocar os agregados, Dados também Também pode. Aí pode. cobra deles, tá? Não paga sozinho, não, É. porque tem organização financeira. Alexa Dornelas, obrigada. Quero tirar uma dúvida. Tenho 2 filhos de 4 e 9 anos e uma MEI. Posso usar meu CNPJ contratando plano apenas para eles? Adorei a pergunta. Muito interessante. Pode, Gabi? Não. Ah, Não, porque como é menor de idade, né, e é um plano por empresa, a operadora ela vai solicitar que o proprietário esteja incluso também nesse plano. não né? pode ser o pai daquela criança. Sim, precisa ser o pai. Mas o pai precisa ser o dono da empresa? Não. nem Não. fala com a gente, Mara. Já Fala com a dá um gente. jeitinho. Tá bom. Então, Fala, então não Alexa, pode. liga aí pra gente. Criança não pode. Ela Sozinha, poderia individual, mas não isso. usando o MEI. E não O MEI usando não o MEI. dá, é. Alexa, LA Brasil, hein? Depois vou dar o Instagram deles bonitinho. Ai, gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Quem tá aqui com a gente no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, dá joinha, porque eu quero continuar aqui nessa rádio que eu adoro, hein? Vai lá, não esquece. Dá uma força. Dá uma força. Michele Gonçalves. Obrigada, Michele. Boa tarde. Como está a aceitação do plano de saúde para crianças? Porque criança usa muito ou não? Nada a ver. Usa sim. É fácil a aceitação? É. Michele, não é. Não é. Não Bom, é, aqui a a gente é gente- transparente. a gente fala a a gente verdade. vai falar a verdade. verdade. A aceitação, na verdade, é fácil. O duro é ter um leque de opções. Então, por exemplo, não pensa que eu tenho uma criança, eu quero pagar o plano mais caro. Você não vai conseguir entrar. Porque a regra comercial, sempre se remetendo, Mara, a regra comercial, o plano não deixa a gente nem imputar a documentação dessa criança Tá. no sistema. Então, você vai poder sim fazer o plano aí para os seus filhotes, pode, mas não entre as alternativas que você vai receber, não serão tantas, mas terá alternativa. Você vai ter, tá? Mas não são muitas O leque é menor de opções. São. Natasha Leandro, Gabi. Para quem é autista, por que existe a dificuldade da liberação das terapias ABA? Primeiro, o que é ABA eu não sei. Pode E como é responder. que é isso? Pode ser a Carol? Manda Pode a ser, Carol. ABA é um tipo de tratamento. Hoje a gente sabe que tem aí vários graus, né, de severidade no autismo. A gente recebe muitas desses pais que estão procurando o plano para essas crianças. E daí, por uma questão de regra comercial, independente do autismo ou não, fica um leque pequenininho, tá? Por que eu falo um leque pequenininho? Desculpa te interromper. Então vai ficar um leque menor do que as crianças. Não, vai ficar o mesmo. O mesmo, É tá, o mesmo, tá, não tem essa tá. discriminação. Tá. A terapia, a gente sabe que a terapia ABA, ela é contínua. O que é nessa- ABA? Que É uma metodologia Ah, da tá. terapia, tá? Então, não tem só a ABA hoje, existem várias vertentes aí de um monte de terapia, ecoterapia, tem uma gama enorme, que é um trabalho maravilhoso que os psicos fazem, né? Algumas clínicas fazem, mas é caro. Tá. E daí, Mara, dependendo do grau de severidade dessa criança ou desse adulto autista, realmente não é que a operadora vai negar, mas ela vai colocar algumas travas para que isso ocorra. E enquanto não for fundamentado através de um encaminhamento médico que envolva um CRM, um laudo do psicólogo envolvendo Tá. um CRP, um Conselho Regional de Psicologia, e mais um laudo entre os dois profissionais, ou se for necessário um fono ou um fisioterapeuta, porque em alguns casos precisa, a operadora não entendeu a necessidade daquele tanto de terapia,
ela vai segurar. Você comprovou, ela vai liberar. Tá? Então, são premissas Tem que seguir aquilo, senão não tem liberação. Exato. Tá. Maria Eduarda, ela falou, meninas, muito obrigada, já irei entrar em contato com a LA Brasil para contratar meu plano, muito bom. Roberta, tem diferença de valores em contratar um plano pessoa física ou CNPJ? Tem sim. Tem. Qual é mais caro? O individual, pessoa física. O plano por CNPJ, ele tende a ter uma fatura mais barata. Tá, eu fiz uma besteira então, porque eu saí do CNPJ e fui pro individual. Gente, já tô ficando aqui preocupada. O individual, ele tem um grande problema, é a abrangência dele. Quando você contrata o individual, ele não tem o fator de reembolsos, né? Enquanto você vai em médicos, eu não sei se todo mundo entende reembolso, é quando você vai no médico que não passa a carteirinha. Isso. Você pede o reembolso pro plano. Ok, ele não tem isso e a abrangência dele, 99% é regional. Então, se você vai viajar lá pro norte, nordeste, pro Rio de Janeiro, sei lá, você não tá coberta. Daí você tem que fazer assistência à viagem. Senão, se acontecer alguma coisa lá, ou é SUS, ou é nada. Eu sou chata pra caramba. Quando eu ligo num lugar, aceita convênio tal, a gente trabalha com reembolso. Eu falo assim, ô moça... Então não. Né? Então não. Responde a pergunta. Porque a gente trabalha com reembolso. Moça, você é obrigada a me dar nota, você é obrigada a me dar recibo. A gente trabalha com reembolso. Aí outro dia, eu muito chata, falei assim, então tá, eu vou aí você me dá nota, eu peço reembolso, e quando eu receber o reembolso, eu pago você. Não, mas moça, não é assim que funciona. Então fala, não, a gente não aceita. Se a senhora quiser pagar no particular... Ok, pronto. Isso. Aí a gente só trabalha com reembolso. E você sabe, Mara, que assim, tá uma caça às bruxas mesmo a questão de reembolso, porque... Porque o pessoal também sacaneia, né? Houve um rombo gigantesco financeiro em várias companhias, né, Gabi? Dando reembolso à torta direito. Então, a gente tem que ver, claro, o papel do corretor é sempre ver o lado do beneficiário. Isso é o que dita o nosso conselho, por fé, por idoneidade da profissão, tá? Então, o corretor, no meu caso, quando eu tiro minha SUSEP, eu sou obrigada a ser um representante do meu cliente. Eu não sou uma representante das companhias. Embora eu tenha o credenciamento. Venda os produtos deles. Mas, então, a minha defesa é sempre em favor dos nossos clientes. Entretanto, a gente sabe do papel também dos planos de saúde, que eles recebem notas que são exorbitantes. E isso tem um efeito cadeia para todos que lá estão. Acaba encarecendo para todo mundo. Por causa desse uso excessivo e às vezes até de maneira errônea. Aí tem gente que fala assim, você quer o valor da nota de quanto? Ai, eu fico louca. Eu falo assim, de quanto eu vou pagar, senhora? Meu Deus, eu acho isso umas perguntas que não dá, gente. Sem cabimento. Por isso que as coisas ficam do jeito que estão, né? Exato. Não dá. Vamos lá. Micaelen, poderiam me ajudar com uma questão? Tenho um plano ativo, gostaria de saber se na mudança para outra operadora tem que cumprir carências novamente. Boa pergunta. A gente nunca sabe isso. Não tem. Ó. As carências, elas são acompanhadas pelo CPF. Por exemplo, teve uma cliente que eu atendi ontem, ela falou assim, tô saindo da empresa e eu tinha um plano lá há 3 anos e agora eu quero fazer um plano aqui, eu sozinha. Eu vou perder as carências? Não vai, em nenhuma situação, porque o plano qual ela está indo, ou esses clientes estão migrando, ele não vai olhar para o CNPJ, para nada, vai olhar para o CPF, para o SER. Mesmo que for uma pessoa que foi demitida de uma empresa, qualquer um. Então eu trabalho numa empresa com carteira assinada, tinha um convênio pela empresa. Se eu vou sair da empresa, eu vou perder o convênio. E se eu for para outro, eu não vou cumprir carência. Não. A nossa dica sempre saiu da empresa, já procura um consultor. Porque tem um prazo, né? Porque tem um prazo. Então é importante já se antecipar, né? E já procurar uma outra opção. Aí se você pedir demissão, dá para se antecipar. Senão você sai correndo. Já corre e nos procura, pessoal. Isso mesmo. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Não, é isso mesmo, tá? É claro que tem umas observações, por exemplo, acima de 1 ano.
plano, se você tiver a menos de 1 ano, a redução não é total, né? A Tem compatibilidade aquela de coisa plano. da gravidez, tem um... Da gravidez, tá. exato. Só peço que não confundam com portabilidade, que não tem nada a ver. Existe portabilidade de plano? Ai, Mara, vamos pular isso. Não, Isso tá é tão bom. complexo. Então tá. Existe sim, mas a É igual de portabilidade... banco, né? Quando a pessoa tem um empréstimo num banco e quer ir para o outro, tem que isso. ser na mesma A regra. portabilidade, aonde que tá a minha câmera? Aqui, ó, aqui. Tem que fazer assim, ó, de um plano pro outro. Igualzinho. Igual, não, aqui ainda tá um pouquinho, né? Ah, tem tá. que ser bem, mas bem igualzinho. Senão, não dá certo e é uma trabalheira sem fim. Então, o que eu falo? É igual se de você banco. não está gestante, faz a revisão de carência. Fala com o consultor que ele trata de tudo com você, em especial com a gente que trata do processo de A a Z. Inteiro. Legal. Luana, obrigada, Luana. LA Brasil, uma empresa sensacional, sempre colocando o cliente em primeiro lugar. Parabéns, meninas. Obrigada. Edilson, ele recomenda a LA, que é demais. Ah, que Alisson, legal. boa tarde. Minha namorada descobriu que tá grávida. Olha lá, nem tinha visto. Essa semana. Parabéns, Alisson! Espero que ela tenha um plano de saúde. Aí ele tá perguntando, como posso contratar um convênio para o parto? Tenho um CNPJ. Já era. Ele Para. pode contratar, tá? Engravidez não é impedimento. Só não vai ter direito ao parto. Exatamente. Não vai, porque eu falo assim, para ter direito ao parto, faz o filho na segunda fatura do plano de saúde. Na primeira não pode. Ela vai ter a parte dos exames, Sim. o pré-natal, Tá. mas o parto em si não vai dar certo o tempo de carência. Roberta, já irei entrar em contato com a LA. Muito obrigada. Espero que a gente tenha esclarecido sua dúvida. Larissa, boa tarde, meninas. Tenho uma dúvida, ela ainda não mandou. Rafaela, boa tarde. Tenho uma dúvida. Existe alguma possibilidade de isentar a carência? Existe que é esse reaproveitamento, né? Tá, mas se, Quando- por exemplo, eu não tenho um plano de saúde. E aí eu resolvi fazer. Essa ouvinte aí... Vamos eu fazer sei- de conta que eu tenho 30 anos. Ó, ai, que igual. Eu sei porque que essa, como que ela chama? Rafaela. Rafaela tá perguntando isso. Hoje, gente, não vou dizer máfia, mas existem propagandas de algumas pessoas, eu não posso nem falar que são corretores, na internet falando que entre no plano de saúde, Sem- pague X sem carência. Eu falo como conhecedora de causa, isso existe, mas é ilegal. Tá. Porque eu não posso, para uma pessoa que não tem plano de saúde, fazer uma fraude e colocar uma gestante numa apólice. Existe? Existe. Eles cobram de 5, 10, 15 mil reais para fazer essa inclusão. Isso existe, mas é ilegal. Tá, então vamos pelo caminho certo. Michele Gonçalves, quero contratar um plano para realizar a bariátrica. Qual plano vocês podem me indicar para facilitar na cirurgia? Michele, a gente combinou aqui que não vai falar sobre planos, sobre empresas, mas a Gabi e a Carol vão entrar em contato com você. Manda um oi lá no direct da LA Brasil ou no meu, @maradescomplica, eu passo o recadinho para elas, tá bom? Mas só para não Mas deixar isso que sem eu ia resposta, falar, vamos lá. todo plano vai cobrir a bariátrica. Tá, mesmo, por exemplo, se eu fizer um plano hoje, cobre A bariátrica, mas daí vai ter que respeitar o período de carência. E Mas se você todos veio podem. de outro, não tem carência. Vai ter. Se entrar já com sobrepeso, vai ter. Com MC alto, vai Ah, ter. naquele exemplo que eu dei, eu tô numa empresa, fui demitida e o outro... Lindo esse Depende. exemplo. Então, não depende. A regra é bem clara, tá, Mara? Tá. O reaproveitamento de carência, ele não envolve uma doença, uma lesão ou uma condição já existente. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui Maria. Mudou de plano, não está gestante, não está com tratamento em curso, não está fazendo nenhum tratamento ou doença, ela tem reaproveitamento total, tá? Mas quando eu venho com uma condição, é a famosa CPT, sabe? Já ouviram falar? Não. Não? Que É carência para
CPT, que o pessoal fala, que é uma cobertura parcial temporária, né? Vamos lá, Gabi, uma operação no joelho, eu tô com um pino, ou a bariátrica. Então, a bariátrica, a gente já parte de uma ideia que a pessoa está com sobrepeso, com MC lá que compete a bariátrica, acho que é 35% a mais, tá? De peso. Ok, então eu entrei com essa condição, eu tenho que esperar 2 anos para o ato da alta complexidade. Tá ficando claro, assim, essa minha explicação? Tem carência, então? Tem carência de 2 anos. Para quê? De 2 anos. 2 anos, porque é um procedimento de alta complexidade. E aí pode já ir fazendo as consultas, né? Isso, porque às vezes tem que perder algum peso, ir numa nutricionista e já ir se preparando nesses 2 anos, né? Isso. Natasha Leandro, obrigada, Natasha. Aproveitando, tem o convênio da CNU, não sei o que é. E ultimamente vem elas sabem, tá, gente? Eu que não sei. Ultimamente vem descredenciando muitas clínicas, laboratórios. Existe algum motivo específico? Não. Estão enxugando o custo, né? Estão enxugando o custo. Essa questão de excluir, né? A minha irmã tinha um plano que aceitava um super laboratório, no meio do caminho foi lá e descredenciou. Mas eu falei que eu sou chata. Aí entrei com uma liminar e toda vez que ela ia usar o plano, ela chegava no laboratório. Com a liminar, o laboratório não queria atender, 190. Chegava a polícia e o laboratório tinha que fazer o exame. Acho que eles achavam que a gente ia desistir, mas a gente não desistia. Porque se eu contratei, eu sei que tem uma cláusula que diz que pode tirar, né? Tem, existe. Sim. Pode descredenciar, porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer esse plano de saúde porque eu gosto daquele hospital, mas ele pode ser descredenciado e está na lei. Isso. Desde que a operadora, ao descredenciar, ela tem que substituir num raio X de quilômetro e a altura desse que ela descredenciou. Então, mas às vezes tem um super mega hospital, que a gente sabe, por exemplo, a gente que é de São Paulo, não vai ter outro igual. Porque quando descredencia aqueles daquele patamar, não pega outro. O custo vai ser o mesmo. Assim, a gente está falando toda essa nossa entrevista aqui em prol do beneficiário. Isso. Mas a gente sabe que as negociações entre operadora ou seguradora com os hospitais, prestador, laboratório, PA, pronto atendimento, elas são muito, muito criteriosas. A ponto de ter especificado o tipo de agulha que vai ser utilizado lá no pronto-socorro, a gase e tudo mais. Então, a gente está falando de um modo grosseiro aqui, como que contrata um plano de saúde e tudo mais, mas por trás dos bastidores tem muita coisa rolando. Caio Teixeira, obrigada por estar aqui. Tem um CNPJ registrado no interior ou na capital? Tem algum benefício de diminuir o valor? Ele está perguntando se o CNPJ dele for, por exemplo, em Belo Horizonte, se o custo do plano será menor. Sim, é um fator importante, né, na precificação, a localização do CNPJ, né, Carol? Dita muito se você vai conseguir uma economia, né? Tem, por exemplo, tem estados que o custo, por via de regra, é menor. Né? Então, sim, tem essa diferença na precificação. E pode usar no Brasil todo? Pode. Também tem que ser um convênio nacional. Não pode ser regional. Pode. Né? Porque se for regional... Vamos ao exemplo. Que a Gabi está tentando. Primeiro que a precificação das companhias é de acordo por estado, né? O estado versus cidade. Então, vamos lá. Vamos supor que eu seja de Ribeirão Preto. Tem um CNPJ lá em Ribeirão Preto. Eu posso contratar um plano que atenda o estado de São Paulo, ou eu posso contratar um plano que tem uma abrangência nacional. Eu que contrato a categoria que eu quiser e couber no meu bolso. Então se eu escolher um nacional, minha empresa tem um CNPJ em outra cidade, eu posso usar no Brasil. Isso. O que não pode acontecer, por exemplo, eu tenho um cliente que tem um CNPJ lá em Belo Horizonte. Você falou de Mineiro. Belo Horizonte. Daí ele contrata pelo CNPJ de Belo Horizonte, um plano estadual, só que ele mora aqui. Não, um plano nacional, aí teria que ser. Daí teria que ser se você nacional. pensou isso, você também tem que pôr nos custos, né?
Tem que colocar o contador, a abertura dessa empresa, Exatamente. tudo isso, tá? Tudo isso é custo. Considerar tudo, né? Isabelle Simplício, obrigada por estar aqui. Boa tarde, meninas. Fiz bariátrica faz 2 anos. Consigo fazer as reparadoras pelo plano de saúde? Consegue sim. Pode dar entrada, desde que tenha sempre encaminhamento médico. Tá, Tem Tá? que ter um E a diagnóstico. justificativa médica. E claro que daí ela tem que se remeter à apólice dela, ver se ela não está no período de carência, como que ela entrou nesse contrato, Tá. né? Nesse novo, se ela já cumpriu as carências, quanto tempo faz, tudo isso. Pessoal, antes da próxima pergunta que tá bombando, eu quero falar para você conhecer o site da Rádio Nova Difusora. Lá tem toda a nossa programação. Todo dia tem um podcast maravilhoso aqui, inclusive às quartas. Acompanhe, vai lá, conheça a nossa programação, tá bom? Márcio de Jesus Teixeira. Gabi, hoje mais ou menos quanto eu gastaria para obter um plano para uma pessoa, lembrando que sou MEI? Não dá para saber. Não dá, porque Depende da idade, depende o que da que ele quer de idade, hospital. Exatamente, cobertura, são vários Márcio, fatores. procura a Gabi, Mas me tá? procura. É. Vamos lá, fala o Instagram de vocês, da empresa, de vocês, o que vocês quiserem. O meu é consultora Gabriele, com 2 L's e um Y no final. Tá, então Gabriele. entra aí, Márcio, consultora Gabriele, com 2 L's e Y no final, e vê uma cotação com ela. Você, Carol, Bom, o meu Instagram, Mara, é uma bagunça, é o da tá? LA, né? É, Tá. então eu vou falar o da LA, porque o meu eu posso de cachorro, plano de saúde. É um bagunça só, mas é K Garcia, C-A-H-H-H Garcia. Tá. Mas sigam o da Gabi, vocês estão em ótimas mãos. E da LA também, pode mandar direct, tem lá LA? uns 30 LA Brasil Seguros. Não tem ponto? Não. Não, Não. LA Brasil Brasil Seguros, Seguros. tá? Isso. Larissa Guilherme, gostaria de saber como funciona para contratar um plano de saúde para minha filha de 9 anos, que tem uma rede de atendimento ampla. Vai depender, né? Depende também. 9 anos já abre um leque aí não tão grande, mas tem alguns produtos, dependendo da região a qual ela mora, Tá. né? Mas ela consegue contratar sim com bons hospitais, bons laboratórios com atendimento que a lei estabelece cobertura para pronto-socorro, internação, terapia. Quanto mais exame. idade a criança tem, vai abrindo um número maior de empresas? Assim, a gente sabe hoje que o comportamento das operadoras para recém-nascido é quase nula a possibilidade. Ah, tá. E acima de 7 anos vai aumentando. De 7 a 18 daí não vai ter tanta diferença de leque de oportunidade. Exatamente. E o que diminui esse leque, Mara, né, trazendo aqui para nossa realidade, não é a questão da cobertura que a Agência Nacional de Saúde estabelece, que é a parte ambulatorial, internação, né, consultas, é a parte de hospitais e laboratórios, porque o plano individual somente para a criança, ele é mais local. Então, acaba que a rede de atendimento não é muito extensa, tá? Só para deixar bem claro que a cobertura é a mesma, tá? Tá. A cobertura que a gente fala é pronto-socorro, internação. Uhum. Fernando, a LA Brasil cobra taxa de contratação? Para mim isso é novo, nem sabia que tinha. Já levei golpe e ainda tenho receio. Paguei a taxa de adesão para o corretor e ele sumiu. Fraude. Fraude. Não existe isso, né? Nunca tinha ouvido falar. Mas é uma prática. Legalmente, vai. Legalmente não, mas tem gente que pratica. Que pratica. A gente nós não não cobra cobramos. nenhuma taxa de angariação. O termo, né, correto que esse cliente quis dizer é angariação ou taxa de implantação do contrato. Não, a gente não cobra. Em nenhuma situação a gente mexe com dinheiro. Tá. É direto com o plano, né? Vem Com de o que você encontro tá com o questionamento da Luana, que ela tem uma conhecida que estava numa operadora por mais de um ano e quando foi mudar, o corretor cobrou R$500 para não ter carência. que nós comentamos isso aqui. não existe, Não né? existe. Biel Costa, tenho uma empresa e gostaria de contratar para os meus funcionários. Tenho em média 100 funcionários. Os valores são os mesmos para cada funcionário ou ainda assim é por faixa etária? Boa. 100 funcionários,
A mesma pessoa que tem 20 anos vai pagar o mesmo que o de 60. É o valor único. A gente chama de valor per capita. É o valor único. Ele manda a faixa etária desses funcionários dele. A gente manda sugestões de acordo com a localização dele. E daí ele avalia e a gente consegue implantar esse contrato, sim, com o mesmo valor para todos os funcionários iguais. Legal. O Biel fez uma pergunta que eu gostei, que você sabe que eu gosto de economizar. Tem alguma operadora que, se você contratar o saúde, você ganha o odontológico? Tem! Oba! Tem, sim. Gente, procura as meninas, Ele é hein? aqui de Osasco e Eu região, não, será? Se ele não falou, Se Biel ele Costa. for, eu já vou falar assim que, ó, tem uma que vai, ó, Olha, coisa E boa, hein, funciona gente? muito Você bem. viu que eu falei aqui o valor que o meu marido vai pagar do exame? Eu fiquei louca, quase 600 o reais. odonto vai gratuito. Ai, que legal. Osvaldo Rodrigues. Obrigado, Osvaldo. Boa tarde, meninas. Quais operadoras fazem plano de saúde para pessoas de 60 anos ou mais? A gente combinou aqui não falar sobre qual seria a operadora, mas tem muitas. São muitas. Tem Quase bastante. todo alternativas. mundo faz, não é? É que aí vai ficar mais caro porque tem mais idade e não nada a ver. Vai. É, porque a precificação é por faixa etária, né? Então, quanto maior a faixa etária, o custo ele onera também. Tá. Mas vai ter opção. Vai aí. ter. Tem bastante Fica opção, tranquilo. gente. Não tem só aquela lá de velhinho, não. Tem uma que a gente fala que é de velhinho, né? Como você seleciona um plano para uma pessoa? Então, por exemplo... Essa pergunta é a pergunta de É a 2 chave. milhões. Ah, 2 É a milhões. chave do Dois nosso sucesso, essa pergunta, Mara. Diga lá. Você vai ou eu vou? Porque essa Ah, pergunta ele era que eu da tava região- esperando. Ó, o Biel respondeu. Obrigada, Biel. Ele é da região oeste de Barueri. Perfeito. Biel, só manda o direct. A gente tem um Biel, negócio manda o maravilhoso direct. pra você. @consultora Gabriele com 2 L's e um Y. Ou Mara Descomplica. E quem tá aqui ainda não me segue, bora lá me seguir, hein? @Mara Descomplica. Responde a pergunta de 2 milhões. Pode iniciar. Vamos lá. Como que a gente confecciona esse orçamento, né, para cada cliente? Tudo vai partir de uma conversa franca. Porque você precisa entender aquele Exato. cliente, Exato. o que ele quer, o Nós que ele gosta. não trabalhamos com copy-cola. Não É trabalhamos. personalizado. É personalizado. Então, por exemplo, a gente liga para o Biel, vamos falar aí do Biel. de todos os outros que mandaram mensagem, a gente liga, conversa com esse possível cliente, entende o contexto dele, o comportamento do grupo familiar ou do grupo de empresa dele. E daí, diante do que ele falar, expor, conversar, responder para nós, a gente vai falar, olha, não vou falar o melhor plano é esse, mas eu vou dar alternativas que venham ao encontro da expectativa dele. Por isso Sempre é importante ter um consultor. Exatamente, Mara, porque senão seria muito mais fácil, né? Dar um Google, colocar preço e rede e tem. Então, a nossa função como consultor é exatamente essa. É entender a preocupação do cliente, entender quais são as necessidades dele. Tem cliente que pergunta, Gabriele, qual é o melhor plano de saúde? O que você me indica? Não Gente, sei. não existe o melhor plano de saúde. Existe o melhor plano para você. Um plano pertinente às suas necessidades. E como as pessoas mandam assim, Mara, tenho 10 mil, qual é a melhor aplicação? Eu falo, não sei, não sei quantos anos você tem, qual o seu perfil de investidor, para Exatamente. que é esse recurso? Mesmo as mentorias, a pessoa fala assim, quanto você cobra para mentoria? Não sei. Eu faço uma reunião de 1 hora, entendo o seu momento de vida, o que você está precisando, e aí eu faço uma proposta personalizada para aquele cliente. Eu não tenho, meu valor é tal. Meu valor é 50 mil, por exemplo. E muda muito, né, Mara? Muda porque perfeito. você consegue entender o que aquele cliente espera. Nós sempre convidamos os clientes a se comunicar, a falar o que eles esperam que tenha, porque às vezes tem alguns pontos, né, que são fatores importantes e foge do preço, da rede de atendimento, né? O cliente pode ter uma preocupação com reembolso do plano, que é um fator importante. A cobertura, então, abrangência. O hospital, por exemplo, a maioria dos corretores, eles falam assim, atende no hospital X.
Mas atende como? Exato. Atende pronto-socorro, atende exames, consultas, internação, leito, maternidade, UTI, CTI. Então, é geral o atendimento nesse hospital ou ela é só de uma parte do hospital? Então, é muito importante quem está negociando um plano de saúde, ele ter esse entendimento. E se ele não sabe o que ele não sabe, o consultor tem que abrir os olhos dele. Isso, tem que explicar, né? Exato. Tem todo um refinamento de informações por trás, né? A gente está quase terminando, infelizmente, porque aqui a gente teria assunto para o dia todo. Mas eu quero perguntar um pouco do pós. Então, por exemplo, eu fiz um plano de saúde com vocês e daí, quando eu fiz o plano, eu podia usar o Hospital A. Aí, no meio do caminho, eu fui lá, não estava usando. Vocês dão essa assistência de ligar, perguntar o que tem parecido, o que não tem? Totalmente, Mara. Nós temos um departamento, né, de pós-venda. Tá. Então, além da venda, nós continuamos com o contato com o cliente, né? Para saber como que tá a saúde do contrato dele, se ele está passando por alguma insatisfação e nós conseguimos ajudá-lo, né? Já puxando aqui um gatilho também, tem clientes, igual você falou, a sua irmã, foi a sua irmã, né? Foi. Que ela contratou o plano, tinha tal hospital, tal laboratório e depois descredenciou. Isso. Então, nós convidamos o cliente a fazer uma revisão de contrato depois que ele completa o aniversário. Tá. E tem cliente que ainda tem aquele preconceito. Ah, mas eu vou perder benefício, eu vou perder rede de atendimento? Não. Tá. De repente, você consegue ainda manter o que te levou a contratar por um custo menor. Legal. Então, é sempre importante. Nós acompanhamos, né, a trajetória desse Isso é cliente. importante. E antes do reajuste dele ser aplicado, como nós temos esse contato direto com ele, nós ligamos para informar, olha, você vai ter um reajuste antecipadamente e já apresentamos quais são as outras alternativas para ele ficar contextualizado. Legal. Agora vai ser ping-pong, que a gente tem 4 minutos. Eita. Ludmila Brandão, estou planejando engravidar, gostaria de um plano com cobertura no Vila Nova Star da Rede Dor. Tem algum plano que eu possa contratar de forma individual ou somente com CNPJ? Tem. Tem sim. Tem. A Tem. resposta é sim. Sim. Vai lá no direct, chama a Gabi ou a Carol. Ludmila, obrigada, viu, Ludmila? Obrigada. E gostaria de saber qual a diferença de contratar o plano direto com a operadora e com a consultora. Acho que a gente respondeu, né? Não existe um Atendimento. plano... Não. Direto com a operadora. Não existe, tá? Quando você tá. entra no site lá da operadora X, você acha que tá falando direto com a operadora X? Não é alguém. Não, é tipo É a alguma gente. empresa. Isso. Não existe, eu tá? achei que eu podia, tipo, passagem aérea. Eu posso comprar direto na empresa aérea ou numa agência de turismo. Não, o plano de saúde é só através de corretor. Ah, Não ó, existe. bem bom Mesmo saber. quando você vai na agência do banco, nananã, Sei. lá é uma corretora que fica. Você não tá entendi. contratando direto É, com uma nananã. corretora, Isso. Aí ela pergunta qual a diferença de valores. Não tem. Não tem. Não. A É gente já falou tabelado. que os Mesmo valores assim, são os mesmos, né? Isso. Bom, gente, muito obrigada a todo mundo que fez Obrigada a perguntas. Carol, Gabi, último recado, orientação para alguém que está ouvindo a gente, que precisa de ajuda. Bom, entre em contato com a gente. Obrigada pelo seu convite. Entre em contato com a gente. Se não entrar em contato com a gente, que faça o contato com um corretor realmente susepado, que saiba o que está falando. Porque o corretor que sabe o que está falando, ele vai provar isso que ele está falando em contrato para você. Exatamente. Daí parte todo o princípio do seguro. A Ludmila complementa. Tem diferença entre corretores? Opa, tem. Eu tenho colegas aqui que me envergonham e outros que me dão orgulho. Ah, entendi. Por isso, procure um profissional, um consultor capacitado, é aqui que eu falo, né? Aqui. Que vai te atender, que vai atender além das suas expectativas, a sua necessidade. Isso é muito importante, né? Não é só mandar um preço e uma rede, é entender o que é importante para você. E nós vamos esperar o contato de vocês, hein, pessoal? É isso aí. Pessoal, a gente está terminando. Quero agradecer muito. Aprendi muito. Por isso que eu adoro esse programa. Porque eu aprendo também. Um monte de coisa que eu não sabia. E nós também, né, Ai, que Mara? bom, É que um bom, copo que vazio, bom. né? Sempre Legal. procurando mais Legal, conhecimento. sempre aprender. Isso que faz a gente cada dia estar um pouco melhor, né? É Sempre verdade. aprendendo. Sempre. Queria agradecer a audiência, agradecer a rádio. Eu adoro estar aqui. Obrigada, Rádio Nova Difusora, por todo o apoio. Até quarta-feira que vem,
Quarta-feira que vem a gente vai conversar com uma pessoa que vai falar muito sobre organização financeira. Espero vocês. Fiquem agora, a gente vai ter um breve intervalo e em seguida o Samba do Boca, programa sensacional. Fica com a gente até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Mara Descomplica. De volta na próxima quarta, às 3 da tarde. Seu artista. Oi, gente, eu sou o Cleiton. E eu sou o Romário. Gente, eu sou o Ana Castela. Diego e Victor Hugo. Quem fala é o Zé Neto. Aqui é o Cristiano. Sempre com a gente. Nova Difusora FM.